Olá, pessoal. Hoje a gente vai estar começando a nossa nona aula, né? A nossa aula 9. E a gente vai falar um pouquinho sobre as estrelas, magnitude, cor e distância. Algumas características das estrelas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer entender melhor algo, né? Alguma espécie, algum animal, algo assim do tipo, é classificar de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente tem interesse em saber coisas do tipo luminosidade, temperatura, massa das estrelas, né? A gente precisa de uma classificação para a gente conseguir identificar, né, quais são essas características das estrelas. E isso é comum em diversas áreas, diversas situações. Por exemplo, se a gente quer identificar algumas características de algumas aves, por exemplo, então a gente vai classificar ali, vamos supor, aves menores, aves maiores, aves que beijam a flor, aves que sobrevoam restos de animais, carcaças. Então, essas são classificações que a gente faz para poder entender melhor algo, né? E com as estrelas é a mesma situação, né? Então, essas propriedades, como temperatura, massa das estrelas, são propriedades intrínsecas, ou seja, são propriedades próprias da estrela. Ela não depende da distância que a gente se encontra dela. Já o brilho de uma estrela no céu, por exemplo, não é uma propriedade intrínseca da estrela, né? Porque ele depende da distância em que ela se encontra. Então, as estrelas mais próximas, elas são mais brilhantes, e as estrelas mais afastadas são mais fracas. Mas como que a gente avalia as características das estrelas, né? Então, a luz emitida pelos objetos astronômicos é basicamente o elemento-chave, o elemento principal para o entendimento da astrofísica. Então, informações como a temperatura, composição química, por exemplo, né, são obtidas a partir da interpretação da radiação que é emitida por eles. Então, essa radiação é chamada de radiação eletromagnética, né? Porque se trata, né, do transporte de energia através das flutuações do campo eletromagnético. Isso foi algo que a gente já viu na nossa aula 3 sobre radiação e estrutura do átomo, né? A gente falou um pouquinho sobre a radiação eletromagnética, sobre os espectros eletromagnéticos, né? E a importância, né, justamente da radiação eletromagnética para a gente conseguir identificar, conseguir dados, né? Conseguir identificar características dos corpos celestes, né, dos astros. E aí, a luz, ela pode ser observada em diferentes faixas do espectro, né? Então, ela vai desde a faixa da luz visível, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, etc., né? E a radiação eletromagnética, ela pode ser estudada tanto em função da sua intensidade ou na forma da luz decomposta, né? Que é o que forma o espectro eletromagnético, né? Então, quando a gente decompõe a luz branca, a gente consegue ter ali as 7 cores do arco-íris. Antigamente, os astrônomos eles não falavam em brilho das estrelas, eles falavam em tamanho, porque eles acreditavam que as estrelas eram corpos fixos, uma espécie de esfera celeste. Então, cada estrela ela representava um tamanho diferente. Então, as estrelas que tinham maior tamanho brilhavam mais, e eles chamavam isso de magnitude. Então, basicamente, seria como o tamanho aparente no céu. Isso era o que era acreditado antigamente, né? E aí, por volta de 150 a.C., Hiparco, né, que foi um astrônomo grego muito importante, né, ele mediu a posição das estrelas, né, e dividiu o seu tamanho, como naquela época acreditava que o brilho estava relacionado ao tamanho das estrelas, ele dividiu esse tamanho em 6 classes, né, então a classe 1 para as estrelas mais maiores, né, as estrelas mais brilhantes, e a classe 6 para as estrelas menores, que era bem pouco visível a olho nu. Então, dentre as várias contribuições dele, né, ele conseguiu catalogar as estrelas do céu, e aí ele mediu a posição e a magnitude dessas estrelas. E aí, justamente, essa magnitude, né, ela foi dividida nas 6 classes, que vai de 1 a 6. Esse sistema de magnitude de Parco é um sistema baseado no olho humano. Então, é um sistema quantitativo, a gente consegue quantificar, né,
mas ele não é tão preciso, né? Porque ele depende justamente da sensibilidade, né, do olho humano, da sensibilidade da visão humana. E aí, somente no século XIX, a gente conseguiu medir pela primeira vez a distância de uma estrela. E percebeu-se que a distância dessas estrelas mais próximas eram distâncias muito grandes, eram distâncias enormes. E percebeu-se também que o brilho estar associado com o tamanho não fazia muito sentido. Então, em 1856, por volta de 1856, Pólzer, que foi um outro estudioso muito importante, ele propôs uma escala de magnitude que associava as magnitudes de Clark com o fluxo da luz da estrela. Então, assim, para os físicos, né, é mais interessante a gente trabalhar com um sistema direto daquilo que a gente consegue medir no nosso equipamento, né, no equipamento que a gente utiliza para conseguir esses dados. E o que é medido no equipamento não é a magnitude, é o fluxo, que é a quantidade de luz que chega no equipamento por unidade de tempo e por unidade de área desse equipamento. Então, se eu tiver um telescópio muito grande, eu vou conseguir captar muita luz. Se eu tiver um telescópio pequeno, eu vou conseguir captar pouca luz, né? E o fluxo ele vai ser justamente uma medida física que faz essa relação com a magnitude, né? Que a magnitude é uma medida fisiológica do nosso olho, né? Uma medida que a gente consegue fazer através as observações através do nosso olho, dos nossos olhos, né? Mas nosso olho, como acabei de falar, a gente tem uma sensibilidade, né, na visão humana, né? E essa sensibilidade é chamada de escala logarítmica. Então, nosso olho ele tem uma escala log, né, logarítmica, e isso permite que a gente consiga enxergar desde lugares muito escuros até lugares muito brilhantes, o que possivelmente não é tão fácil de se obter, né, com, por exemplo, uma câmera fotográfica. Então, não é tão simples de você fotografar, conseguir uma imagem muito boa no escuro e no claro, né? Essa variação é um pouco mais difícil. Com os nossos olhos, a gente consegue visualizar bem. Então, basicamente, na prática, para a gente identificar a magnitude de uma estrela, eu vou medir o fluxo dessa estrela que eu quero identificar, né? E depois, com o mesmo equipamento, eu vou medir o fluxo da estrela Vega, que é uma estrela muito importante, porque ela ficou como referência ali de zero na escala de magnitude. Então, a escala de magnitude ali vai de 1 a 6, o valor dela estava muito próximo a zero, e ela foi feito uns ajustes e ela ficou como referência no zero na escala de magnitude. Então, eu meço o fluxo da estrela que eu quero obter as informações, depois meço com o mesmo equipamento o fluxo de Vega. E aí eu vou calcular a razão das duas, né, o log, e eu vou dizer que o fluxo de Vega é zero. Então, o fluxo da estrela A vai ser determinado valor. Obviamente, isso não é algo que vai sempre utilizado, né, ficar comparando com uma estrela Vega, porque existem equipamentos que você consegue fazer uma calibração. Mas o zero dessa escala seria a magnitude de Vega, né, que a gente consegue observar algumas vezes. E aí, quanto maior for o fluxo, menor será a magnitude, né? Então, a gente consegue visualizar que é uma escala invertida. Então, as estrelas de primeira classe seria as estrelas mais brilhantes, né, de magnitude 1, é uma escala invertida. Então, o maior brilho ele tem menor magnitude. Então, as mais brilhantes, né, as que têm maior brilho, ela está na escala de menor número. E as estrelas mais fracas, né, as menos brilhantes, elas estão na escala de maior número. Então, tem essa escala invertida, né? E aí, uma outra característica muito que a gente precisa identificar também, que é a cor das estrelas, né? Então, a gente sabe que as estrelas, elas têm cores diferentes, né? Então, aqui, antes de entrar na cor das estrelas, aqui é só um conceito, né, sobre a magnitude aparente, que eu acabei de explicar, né? Que se refere ao brilho que uma estrela tem ao se observar diretamente ao olho nu ou ao telescópio, né? Então, é uma medida que é sensível ao nosso olho, né? E aí a cor das estrelas, né? Então, a gente viu que o brilho, né, que é a magnitude de uma estrela, é uma propriedade aparente, né? Então, as cores, elas são medidas tradicionalmente numa escala de magnitudes.
E essa escala de magnitudes são chamadas de índice de cor, né? As estrelas, elas têm um domínio muito grande de cores, né? Elas refletem as temperaturas em suas atmosferas de acordo com a lei de Wien. E a cor de uma estrela, ela vai ser determinada pela parte do seu espectro visível que mais contribui para a sua luminosidade total. Então, as estrelas azuis, elas são mais quentes e as estrelas vermelhas são mais frias. No caso, quando a gente fala estrelas frias, o frio significa ali em temperaturas de ordem de 2.000 ou 3.000 kelvins, né? Cerca de, só para a gente ter uma noção, cerca de 15 vezes mais quente que o nosso forno, né? Um forno que a gente utiliza em casa. E as estrelas azuis, que são as estrelas mais quentes, elas têm temperaturas do 20.000 kelvins ou mais, né? O Sol, o nosso Sol, é uma estrela amarela. Ela tem uma temperatura intermediária, que é ali próxima a 6.000 Kelvin, graus Kelvin. E aí, a cor da estrela ela vai ser quantificada justamente pela medida do índice de cor. Então, vai ser analisado o espectro e nessa análise do espectro, né, são utilizados alguns filtros de luz, né? São utilizados filtros especiais onde cada filtro ele vai deixar passar, assim, por preferência, uma determinada cor, ou uma luz mais vermelha, uma luz mais azul. E aí existem alguns filtros de luz, né? A gente tem o sistema mais famoso de filtro de luz, que é o do Johnson Morgan, né? Basicamente, o filtro de luz é uma lente, tem uma determinada cor, mas é uma lente que deixa passar a luz nessa determinada cor. Então, basicamente é feito de vidro e tem alguma substância química dentro dele. A gente tem a classificação estelar de acordo com a cor, né? Que está relacionada diretamente à temperatura. Então, a temperatura das camadas mais externas de uma estrela é o que define como que a gente percebe a cor a partir da superfície terrestre, da superfície da Terra. Então, as estrelas que não são muito quentes, né, cerca de 3.000 kelvins, elas nos parecem mais avermelhadas. Já as estrelas amarelas, né, como o Sol, elas possuem temperatura em torno de 6.000 kelvins. E as mais quentes são as brancas ou azuis, né? Porque sua temperatura ela vai ficar ali acima dos 10.000 kelvins. Quando são analisados os espectros, né? Existem algumas raias visíveis, que são visíveis no espectro, né? De uma estrela. E essas raias permitem ordenar os astros em classes, né? De objetos similares. Então, justamente essa questão da classificação. Então, a classificação espectral, que atualmente está em uso, é baseada num esquema estabelecido lá por volta de 1890, né? Então, da mais quente à mais fria, as estrelas elas estão agrupadas em classes identificadas por algumas letras do alfabeto, né? Então, tem ali o W, O, B, A, F, G, K, M e também tem ali R, N, S. Como são poucas estrelas identificadas que entram nas classes W, R, N, S, as principais que sobram, né, que são a maioria das estrelas que se enquadram nessas classes, são esses grupos que estão destacados aqui, O, B, A, F, G, K e M. São as principais. E tem mais estrelas dentro desses grupos, né, dessa classificação. E aí, né, seguindo adiante, a gente entra aqui na questão da medida de distância, né, como que a gente consegue medir a distância de uma estrela, né? Então, basicamente, a gente consegue medir a distância de uma estrela através da paralaxe trigonométrica, né? Então, paralaxe vai ser a alteração da posição de um objeto, né, a posição aparente, que é devido ao movimento do observador. Ela vai ser medida em ângulo, geralmente em segundos de arco, e para a gente conseguir medir a paralaxe, a gente deve observar o objeto a partir de dois pontos de uma mesma linha base. E a gente mede o ângulo de deslocamento dessa linha visada, esse ângulo aqui, como está ilustrado aqui na imagem. Aqui nesse exemplo, a gente tem observações de uma mesma estrela, que foi feita em janeiro e em julho, né? Então, de forma que essa linha base, ela tem um comprimento de 2 unidades astronômicas, né? Aqui a gente tem visualizado aqui um AU, né? Que é uma unidade astronômica, é uma unidade de medida de distância que é utilizada na astronomia,
que ela vai equivaler justamente à distância média da Terra ao Sol. E aí essa geometria, né, essa paralaxe, ela é utilizada justamente para a gente medir esse ângulo paralaxe, ou seja, a paralaxe da estrela. Então, a paralaxe da estrela é justamente esse ângulo aqui. Então, a gente consegue observar aqui nessas imagens que, na observação em janeiro, esse pontinho aqui, que seria a estrela que está sendo observada, ela está aparentemente nessa posição. E em julho, quando foi analisada, observada novamente, é como se ela tivesse mudado de posição, né? Então, a partir desse ângulo, que a posição aparente define, né, a gente chama da medida de paralaxe. Então, para definir a distância de uma estrela, eu vou precisar medir o ângulo, né, vou precisar medir a paralaxe, e eu preciso saber quanto que vale uma unidade astronômica. Mas em que unidade a gente deve medir? A unidade mais utilizada é o parsec, né, que é a paralaxe de 1 segundo de arco. Eu vou explicar mais na frente sobre essas unidades, né, de distância que são utilizadas. E aí, quando a gente converte para anos-luz, que é uma distância, uma medida que a gente está mais acostumado, né, a ouvir, um parsec equivale a cerca de 3,3 anos-luz, aproximadamente, né? Então, o que é que a gente vai fazer, basicamente? Para a gente medir a paralaxe das estrelas, a gente compara imagens de uma mesma região do céu em épocas diferentes, né? Por exemplo, aqui tem uma diferença de 6 meses. Então, nesse caso, a linha de base ela será aproximadamente de 2 unidades astronômicas, né? Que equivale à distância da Terra ao Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros, né? Se a gente conseguir conhecer a medida da paralaxe, a gente consegue calcular a distância da estrela em parsec, né? Então, uma estrela com a paralaxe de 0,1 segundo de arco, por exemplo, né, ela vai se encontrar a uma distância de 10 parsecs. Então, se a paralaxe ela for dada em radianos, né, como a gente está tratando de ângulo, então a gente vai ter a distância dada em unidades astronômicas, né? Então, e aí a gente vai ver justamente aqui, agora, algumas unidades astronômicas, né, as principais, as que são mais utilizadas na astronomia. Então, a gente tem a unidade astronômica, né, o A, né, siglazinha, que ela equivale à distância média da Terra ao Sol. Então, ela é cerca de 150 milhões de quilômetros. Temos o anos-luz, que muita gente já conhece, que é a distância que a luz percorre em um ano. E temos o parsec, que é o mais utilizado pelos astrônomos, justamente porque ela dá uma medida direta da paralaxe, né? Então, o parsec é a distância de uma estrela com paralaxe de 1 segundo de arco. Mas o que é esse segundo de arco, né? Então, um círculo completo, a gente tem ali 360 graus. Um grau, se a gente dividir ele em 60 vezes, a gente vai ter que um grau tem 60 minutos. Então, se eu pegar um minuto e dividir mais 60 vezes, eu vou ter ali 60 segundos. Então, um minuto tem 60 segundos. Então, portanto, um grau tem 3.600 segundos. Então, se eu pegar um grau e dividir em 3.600 partes, né, 3.600 partezinhas, eu vou ter um segundo de arco. Então, seria basicamente isso, né? Então, essa foi a nossa aula, uma aula mais rápida, uma aula mais curtinha. São essas principais características, né, sobre as estrelas, né, justamente a magnitude, cor e distância das estrelas. E essa foi a nossa nona aula.